Falcão aqui. No vídeo de hoje, cálculo de área de figuras planas. Se você tem dificuldade nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai sair daqui fera no cálculo do paralelogramo e do trapézio. Gente, para calcular a área de uma figura não tem segredo, tem que decorar as fórmulas. Em algum momento lá o professor vai passar essas fórmulas para você e você precisa praticar até o momento que você decore elas. Por que eu trouxe essas duas figuras juntas aqui hoje, para a gente fazer uma análise? Para que você entenda a relação que existe entre as duas. A matemática tem essa curiosidade. Sempre que você aprender alguma coisa, não ache que é só para aquele momento. Muitas vezes, lá na frente, você vai precisar usar essa ferramenta que você aprendeu lá alguns dias atrás, para que te ajude a entender o próximo passo de outro assunto. Veja comigo aqui o paralelogramo. Para que você calcule a área dessa figura, que é o interior dessa figura, você precisa usar a fórmula área é igual a base vezes altura. E aí, se você já passou por esse assunto, você vai estar se perguntando agora, mas professor, essa não é a mesma fórmula que calcula a área de um retângulo? Exatamente isso. E eu quero que você analise essa relação entre as duas figuras. Para calcular a área de um retângulo, você simplesmente faz base vezes altura, que é esta parte como base e esta parte reta como altura, representada por h. Tá, mas por que eu uso a mesma fórmula do retângulo num paralelogramo? Veja aqui, se em algum momento você fosse calcular a área de um terreno parecido com isso, de um móvel de uma casa parecido com isso, e se você pudesse retirar esta pontinha que sobra aqui e passar para o lado que falta, fazendo isso aqui. Olha que legal a figura que formou. Um retângulo. Então, por esse motivo, nós usamos a mesma fórmula do retângulo. E aí, se você tivesse um paralelogramo com essas medidas aqui para você calcular. Base 12, altura 10. Outro detalhe importante, lembrando, a altura do paralelogramo é a medida de lá do topo até aqui a base reto. Nunca essa medida na diagonal que o paralelogramo tem aqui. Isso aqui não é altura, isso é um lado dele. Então, nós usamos a medida reta. E no exercício, provavelmente, vai estar essa medida descrita para você quando for calcular a área. Se nós usamos a fórmula, vamos colocar aqui como exemplo 1 do paralelogramo. Vou colocar abreviado. Paralelogramo. Então, nós temos que a fórmula é área igual base vezes altura. Já temos a nossa base. Quanto que é a nossa base? 12. Então, área é igual 12 vezes a altura, que é 10. Então, carimbou aqui. 12 vezes 10, 120 é a área deste paralelogramo. Maravilha. Agora vamos entender a relação do paralelogramo com o trapézio. A fórmula do trapézio já está aqui. Eu quis trazer essa forma a pedido de um seguidor nosso aqui e também pelo fato de que a gente nota na sala de aula que, por ser a forma mais extensa, os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade de lembrar dela. Mas veja comigo agora que você não vai esquecer mais dela. O trapézio é esta figura, uma figurinha bem estranha, mas é assim que ela se apresenta. E a fórmula dela é essa aqui, Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. O que eu vou fazer aqui? Eu quero que você entenda de onde surgiu aquela fórmula antes de você calcular. Às vezes o aluno não entende a fórmula porque ele não sabe de onde veio. Eu vou te explicar de onde veio a fórmula. Você não precisa se preocupar nem se assustar com isso, porque o professor não vai pedir para que você explique de onde veio. Ele vai pedir simplesmente que você troque os valores que a gente tem no exercício direto na fórmula. Mas então eu vou mostrar para você antes de onde saiu. Veja o seguinte, o trapézio é essa figura bonita aqui, onde tem uma linha maior embaixo, que a gente denomina como base maior, Bzão, e uma linha menor em cima, que nós chamamos de base menor, Bzinho, representado pelo B minúsculo. Maravilha. Mas qual que é a relação que tem entre esta figura e o paralelogramo? Veja só. Até vou voltar aqui a nossa pecinha, que tinha formado um retângulo. Vou voltar para o paralelogramo para que você veja como elas podem ser parecidas. Imagine que você tivesse a possibilidade de pegar outro paralelogramo idêntico àquele, com as mesmas medidas, e você pudesse fazer o seguinte, juntar os dois assim, ó, de ponta cabeça. Você juntou as duas figuras. O
Que figura formou agora? Não formou um paralelogramo também? Então vamos fazer o seguinte, para que você entenda de onde é que surgiu aquela forma. Se eu disse que essa linha maior embaixo é o Bzão e a linha menor em cima é o Bzinho, nós não temos aqui a mesma situação, só que inverso. Agora o Bzão não ficou lá em cima e o Bzinho não ficou aqui embaixo? E aí o seguinte, o que é que diz a fórmula do paralelogramo? Base vezes altura. E eu vou colocar aqui então, ó. A fórmula do paralelogramo diz que área igual a base vezes altura. E nós vamos substituir pelos valores que nós temos aqui. Quem que é a base do nosso paralelogramo aqui? Não é o Bzão mais o Bzinho? Então, no lugar da base, nós vamos colocar o valor que temos. Área igual Bzão, vamos colocar entre parênteses para ficar separadinho, mais Bzinho. E aí, vezes o H de altura. E outro detalhe, importante agora, mas tem um dividido por 2. Por que do dividido por 2? Veja só, eu até vou tirar essa figura de volta para que você analise só a figura principal. Você está vendo que nós temos uma linha menor em cima? Vou fazer de outra cor aqui para destacar. Você está vendo que nós temos uma linha menor em cima e nós temos uma linha maior embaixo dessa figura? Ó. Linha maior, linha menor. Bzinho e Bzão aqui embaixo. Vou apagar aqui para não confundir. Aqui, ó. Bzinho e Bzão aqui embaixo. Linha menor, linha maior. Por que do dividido por 2? Se você fizer todo esse cálculo de base vezes altura e usar só o Bzinho, você usou a linha menor. Você vai ter uma área final menor do que realmente vale. Ah, então vou usar a maior. Se você usar só a linha maior, você vai ter uma área maior do que realmente vale. Então, o que é a ideia aqui? O dividido por 2 é para que você, quando você juntar as duas medidas, você divida por 2, você ache exatamente o meio dessa figura. E aí você consegue ter a média exata e o valor real da figura. Vamos dizer que esse Bzinho valesse 4. E vamos dizer que a linha maior, o Bzão, valesse 8. 8 mais 4, 12. Quando você fizer o dividido por 2, você vai achar exatamente a metade. Olha, 8 mais 4, 12. Quando você divide por 2, você acha exatamente a metade da figura. Então, quer dizer que a nossa linha mediana aqui seria 6. Por isso, você calcula a maior mais a menor, e aí você divide por 2 para que você ache exatamente o centro da figura e a tua figura dê exatamente a medida real. Entendido? Então, foi daqui que surgiu esta fórmula que você está acostumado a ver lá. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para fixar. Deixa eu apagar aqui para que você não confunda as medidas. Tá? Isso aqui foi só para mostrar de onde é que surgiu a fórmula, mas você não vai precisar expressar isso aqui num exercício. Vamos dizer que a nossa base maior que eu passei aqui vale 12 e a nossa base menor vale 6. E a nossa altura, que é exatamente o topo desta figura até a base dessa figura, vale 10. Temos as medidas do nosso trapézio. Vamos substituir na fórmula. Vamos colocar como exemplo 2, trapézio. Simplificadinho também, porque o quadro é pequeno. Substituindo na fórmula, área igual. Quem é a nossa base maior, Bzão? 12. Quem é a nossa base menor? 6, diz a fórmula, mais base menor. 6 vezes a altura, que nós dissemos que é 10. Tudo isso dividido por 2. Área igual, parênteses é prioridade, 12 mais 6, 18. 18 dá para fazer direto, você sabe que 18 vezes 10 dá 180. Então, ó, 12 mais 6, 18, vezes 10, 180. E aí temos ainda o dividido por 2, que nós não fizemos. Pessoal, 180 divididos por 2 é metade de 180, que você sabe que é 90. E temos a área do nosso trapézio. Viu que legal? Não é difícil.
quando você decorar essa fórmula, vai ser bem tranquilo para fazer os cálculos. E aqui eu só apresentei para você antes de onde é que saiu a fórmula. Mas não precisa se preocupar que o professor não vai pedir para você fazer isso. Só para você substituir os valores que você tem no exercício na fórmula direta que a gente sempre dá para o aluno. Mas se você decorar essa fórmula, você vai sair 100% na frente dos coleguinhas e aí você vai conseguir fazer uma prova muito mais rápido, beleza? Para quem gostou aí, deixa o curtiu e um abraço, até mais.